Segundo livro dos Reis, capítulo 6. Nós temos um texto de uma das histórias de intervenção do Senhor em favor do seu povo. O livro dos Reis narra, como o próprio nome diz, a história dos reis de Israel, desde antes da divisão do reino até então o início de fato da monarquia dividida em Israel, reino do norte, reino do sul. E nós vamos vendo um pouco sobre como essas pessoas viveram diante da face de Deus e como a vida dessas pessoas influenciaram também na vida da comunidade, na vida do povo. O povo de Deus do Antigo Testamento, que responde pelo nome de Israel. Nós vemos então momentos de crise, de dificuldades, mas vemos também dois grandes personagens no livro dos Reis. Um chamado Elias e o seu discípulo chamado Eliseu. Elias e Eliseu, os dois grandes profetas que apregoavam, que falavam de Deus, mas que também realizaram alguns sinais, realizaram alguns milagres. O texto que está diante de nós nos fala de um momento, inclusive, aí, de uma intervenção do Senhor de uma maneira sobrenatural. E eu gostaria que nós pensássemos um pouquinho aqui a respeito desta história e pudéssemos também pensar o que ela tem a ver conosco. Segundo livro dos Reis, capítulo 6, nós vemos a partir do versículo 8. Verso 8, a minha versão NVI, ela diz assim: Ora, o rei da Síria estava em guerra contra Israel. E depois de reunir-se com os seus conselheiros, disse: Montarei o meu acampamento em tal lugar. Mas o homem de Deus mandava uma mensagem ao rei de Israel: Evite passar por tal lugar, pois os arameus estão descendo para lá. Assim, o rei de Israel investigava o lugar indicado pelo homem de Deus, e repetidas vezes Eliseu alertou o rei que tomava as devidas precauções. Isso enfureceu o rei da Síria, que, convocando os seus conselheiros, perguntou-lhes: Vocês não me apontarão qual dos nossos está do lado do rei de Israel? Respondeu um dos conselheiros: Nenhum de nós, majestade. É Eliseu, o profeta que está em Israel, que revela ao rei de Israel até as palavras que tu falas em teu quarto. Ordenou o rei: Descubram onde ele está, para que eu mande capturá-lo. Quando lhe informaram que o profeta estava em Dotã, ele enviou para lá uma grande tropa, com cavalos e carros de guerra. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã, e quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou: Ah, meu senhor, o que faremos? O profeta respondeu: Não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. Vamos orar, queridos. Estamos diante da tua palavra, Senhor. Reconhecemos, como diz Romanos 15, que tudo o que foi escrito para o nosso proveito, para que por meio das Escrituras possamos ser consolados e encorajados. Ajuda-nos nessa noite, Senhor, a compreender a tua palavra e a internalizá-la nos nossos corações. Ajuda-nos, Senhor, a vivermos de maneira santa, justa e generosa, e principalmente tendo o Senhor como alvo do nosso coração em tudo que fazemos. Em nome de Jesus. Amém. 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 Você já passou por uma crise? Não, né? Já passou por alguma crise assim na sua vida? E como é que você reage no dia da crise? Quais são as suas reações? Nós temos aqui um momento de crise, né? E duas reações distintas. O moço, ou o jovem, ou o discípulo ali de Eliseu, quando vê aquela crise ao seu redor, né? Ai, e agora? O que faremos? E Eliseu: calma, maior quantidade são aqueles que estão conosco do que esse grupo aí. Há duas formas distintas, né, de nós reagirmos diante de adversidades. E essas formas falam principalmente do nosso próprio posicionamento. É a mesma história, mas duas reações diferentes. Não sei se você percebeu aí, no início do texto que nós lemos, vemos aqui como Deus cuidava do seu povo do antigo Israel.
Deus no Antigo Testamento tinha uma aliança com este povo, o povo de Israel, um povo que ele formou para si, para que este povo fosse, diante de todas as nações, o esplendor da glória de Deus, testemunhasse da glória de Deus, e que se organizasse de maneira justa, de maneira santa, a fim de que servisse de modelo para todas as nações do mundo. E Deus assegurava este povo, Deus abençoava este povo, Deus protegia este povo. Vez ou outra haviam inimigos que queriam destruir a soberania daquela nação, que queriam invadir, queriam tomar o território. Foram muitos os impérios que se levantaram durante esse tempo, tentando subjugar as nações, inclusive tentando subjugar Israel. Mas Deus, que tinha com este povo uma aliança, os preservava, os protegia. Vemos aqui uma forma com a qual Deus protegia o seu povo, através da sua palavra. Não havia a Bíblia escrita à época, somente os 5 primeiros livros da Bíblia, os livros de Moisés. Era o início do ministério profético, então esses textos ainda não estavam disponíveis de maneira tão geral, e Deus se utilizava de meios sobrenaturais para falar com o seu povo. Então ele levantava pessoas que eram chamados de os profetas, e por meio destes ele reafirmava a sua palavra. Ele confirmava aquilo que já estava escrito nos livros de Moisés, mas também dava algumas instruções pontuais e específicas que diziam a respeito da administração daquele povo. É o que nós estamos vendo exatamente aqui. A Síria tinha agora rixa com Israel, e é engraçado como o texto fala, né? Que o rei falava para o seu conselho ali, nós vamos estar em tal lugar. E aí o texto faz questão de dizer que o homem de Deus ia lá e falava, olha, eles vão estar em tal lugar. E aí então havia todo um remanejamento para a preservação ali daquelas pessoas. E várias vezes isso acontecia, de forma que o rei chama os seus conselheiros e diz, quem é que está caguetando as coisas? Quem é que está passando informações para o rei de Israel? Quem de vocês está entregando os nossos planos? E alguém diz, olha, a questão não é essa, o problema é Eliseu, o homem de Deus, que Deus fala para ele até aquilo que você fala nos seus aposentos, você fala lá no seu quarto. É isso que está acontecendo. Então, presta atenção, Deus livrando o seu povo por meio da sua palavra. E quando o povo ouvia a palavra de Deus e agia conforme a palavra de Deus, era livre das dificuldades. Isso não tem mudado. Isso não mudou. Deus continua falando conosco. Hoje, não de uma forma tão necessariamente usando pessoas específicas para falar coisas específicas, mas Ele nos deu a sua palavra, por meio da qual nós também somos orientados e podemos vencer os inimigos que nos cercam. A Bíblia nos fala que nós temos pelo menos 3 inimigos. A Bíblia nos fala de um adversário, um diabo, um Satanás. Nem diabo, nem Satanás são nomes próprios. Na verdade, são títulos que falam de acusador e que falam de inimigo, aquele que é o inimigo. Existe algo espiritual, algo sobrenatural, que nos cerca, que nos tenta, que tenta nos destruir. Satanás não pode colocar nada em nosso coração. Satanás não pode nos fazer pecar, mas ele pode armar todo o cenário, todo o palco, para que nós possamos escolher este caminho. No final das contas, a responsabilidade é nossa. Mas há um mundo espiritual que é contrário a nós. A Bíblia também nos fala que existe um mundo. E por mundo, não falando sobre a criação, não falando necessariamente sobre as pessoas, mas quando a Bíblia fala sobre mundo, fala de um sistema que rege a nossa realidade, um sistema que é caído, uma moralidade, um senso de ideias, um senso de direção, um senso de propósito, que é contrário a Deus. E este mundo nos cerca, esses valores nos cercam, esses valores são passados pela mídia, esses valores são passados nas conversas, esses valores são passados na cultura, nas canções, nos filmes, nos desenhos animados. A cultura no nosso entorno está embebida dentro deste mundo que é por natureza caído. Mesmo as coisas mais santas que nós fazemos têm ali o toque do pecado, porque somos seres caídos. Imagina aquilo que não é feito para a glória de Deus, também o é. Então existe um reino espiritual, invisível, mas existe também um tipo de pensamento, um mundo que nos cerca, que é também nosso inimigo, e existe o pior de todos os inimigos, que é o nosso próprio coração, os nossos próprios desejos caídos,
as nossas próprias vontades que muitas vezes não se inclinam à vontade do Senhor, e que falamos o que não deveríamos falar, fazemos o que não deveríamos fazer, ou deixamos de falar o que deveríamos, ou deixamos de fazer aquilo que deveríamos. Cometemos coisas erradas com as mãos, com a boca, às vezes com a mente, o nosso próprio coração que é inclinado a uma oposição a Deus. Esses são os grandes inimigos que nós vemos nas Escrituras. Ainda existem inimigos, mas o Senhor nos dá um meio, porque no Novo Testamento nós aprendemos que aquilo que estava no Antigo Testamento é sombra daquilo que é a completude em Cristo Jesus. No Antigo Testamento Deus tinha um povo étnico, com quem Ele tinha uma aliança, mas esta aliança estava alicerçada na vinda de Cristo, que por meio deste povo agora, traz gente de todo povo, tribo, língua e nação. E Deus tem um povo, e eu faço parte desse povo, e eu espero que você faça parte desse povo que tem com Deus uma aliança, que Deus é por nós, Deus não é contra nós, e Deus nos livra dos inimigos, Deus nos livra destas afrontas, seja de Satanás, seja dos pensamentos desse mundo, seja das próprias inclinações do nosso coração. E como é que Ele faz isso? Enviando a sua palavra. Nós temos a palavra do Senhor, e por meio desta palavra somos orientados, e quando damos ouvidos, assim como o povo de Israel, quando ouvia o que Deus falava por meio dos seus profetas, era poupado. Muitas são as vezes que deixamos de colher aí das bênçãos do Senhor, porque simplesmente não vivemos aquilo que o Senhor nos deu para a nossa segurança, para nos guardar. O pecado nos assedia. Hebreus capítulo 12, verso 1, fala para nós corrermos com uma certa perseverança, mas ele fala, olha, livremo-nos de todo peso, embaraço e do pecado que tão de perto nos assedia. O pecado que está tão próximo de nós. Ainda temos inimigos. Temos o inimigo das nossas almas. 1 de Pedro capítulo 5, verso 8 diz, fiquem atentos, fiquem alertas, porque o diabo, vosso adversário, está aí, ao redor, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. Há um inimigo das nossas almas. E a Bíblia nos fala do nosso próprio coração, que é por natureza enganoso. Ainda temos estes inimigos. Mas veja, Deus estava livrando o seu povo, foi isso que nós vimos no texto. Em todo tempo Deus estava livrando o seu povo. Até que então o rei agora fala, peraí, se o problema é Eliseu, resolvemos o problema. Vamos acabar com Eliseu. E juntou ali cavalos, carros de guerra, e foram bater lá na casa onde estava hospedado Eliseu. Porque veja, mesmo ouvindo a palavra do Senhor, mesmo dando ouvidos às instruções do Senhor que nos livram destes inimigos, um dia a crise chega. Inevitavelmente um dia a crise chega. E se você já é convertido há algum tempo, já percebeu isso. Que mesmo amando o Senhor, temendo o Senhor e se esforçando dentro das suas possibilidades de conhecer e obedecer a palavra de Deus, um dia a crise chega. Seja por plantios que nós fizemos, seja por escolhas que nós tomamos, rumos que nós tomamos e um dia chega a conta, seja por vivermos num mundo que é caído e que hora ou outra aquilo que os outros fazem nos afetam. Aquilo que nós não temos controle nos afeta. Não temos controle sobre a nossa saúde de maneira última e um dia nós somos afetados. Não temos o controle sobre a vida de gente que a gente ama e um dia situações acontecem e a gente é afetado por essa crise. Vivemos num mundo de contingências, num mundo em que existe o mal, e um dia o mal bate à nossa porta. Essa ladainha de que aquele que nasceu de novo não passa por nenhum tipo de dificuldade, não encontra amparo nas Escrituras. Homens e mulheres que amam e temem ao Senhor, sofrem crises, sofrem problemas de saúde, problemas emocionais, problemas financeiros. De novo, às vezes por questões de próprio plantio, às vezes por ter tomado atitudes que não deveria ter tomado. Já vai fazer 2 semanas que nós tivemos a nossa feijoada aqui, né? Tá certo? 2 semanas. E na noite anterior à entrega das feijoadas, no dia anterior à entrega das feijoadas, tinha um grupo que estava ali, aí eu vim para cá com o pastor Augusto, com o André, e nós resolvemos que o projetor que estava ali vinha para cá.
E aí montamos um andaime aqui, foi uma algazarra. E levantava aquele andaime para um lado e levava para o outro, assim, forte. Você percebe que aqui tem músculo mesmo. E eu subi aquele negócio rápido, eu falei, meu Deus, eu sou jovem de novo. Que maravilha, que rapidez, que destreza. E eu ia lá para cima e tal, e aí estava o pastor Augusto ali embaixo, eu falei assim, pastor, uma hora o boleto chega. Uma hora o boleto chega. Eu estou fazendo tudo isso aqui, mas eu sei que amanhã a cobrança vem. Irmãos, tem 2 semanas que minha coluna está latejando. Eu fico melhor, aí eu fico sentado um pouco, aí começa a doer. Aí eu fico levantado e dói mais ainda. Aí tomo remédio, aí a Maiara faz massagem. Tem 2 semanas. Ah, por quê? Porque eu plantei a bendita sementinha. Pareço 15 anos, mas não tenho mais 15 anos. E fiz todo aquele esforço e agora a coluna está respondendo. E muitas vezes nós colocamos a culpa em Deus de plantios que nós fizemos. Simplesmente a fatura chegou. Simplesmente as escolhas e os caminhos que nós tomamos nos trouxeram até ali. Mas às vezes não. Às vezes são coisas que estão completamente fora do nosso alcance. E que nós perguntamos por quê. Um dia a crise chega. E para Eliseu a crise chegou, se avizinhava. E aí nós vemos então essas 2 posturas. A postura do servo de Eliseu ali. Olha comigo de novo, versículo 15, diz: o servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã e quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou: ah, meu senhor, o que faremos? Já chegou num dia desse, diante de alguma crise, em que você pergunta, aqui ele está falando não com o senhor, ele está falando com o senhor dele, com o chefe dele, que você pergunta para as pessoas que estão ao seu lado, e agora o que a gente faz? Pergunta para o marido, para a esposa, para o filho, para a mãe, e agora? Ou em oração, diz, Senhor, o que eu faço? E agora? Há um desespero. Por outro lado, nós vemos um Eliseu completamente confortável, em que ele diz, fica tranquilo, ele apazigua o seu moço, apazigua ali o seu menino. Ele diz, olha, nós estamos em vantagem. Tem muito mais gente com a gente do que com eles, nós estamos em vantagem. Queridos, isso continua sendo uma verdade muito superior para nós. Muito superior para nós. Que da mesma forma que existe sim, crises que nos alcançam, que existe sim, inimigos que nos cercam, mas a palavra do Senhor nos diz no Salmo 34, que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e o livra. Nós temos a proteção do Senhor diante de crises também. E mais, a palavra do Senhor, parece que ecoando esse texto, João na sua primeira carta no capítulo 4, versículo 4, escreve algo bem parecido, ele diz, filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós, do que o que está no mundo. Ainda estamos em vantagem, e há uma vantagem muito superior, porque Jesus, em Mateus capítulo 28, antes de subir aos céus, disse aos seus discípulos, fiquem tranquilos, porque eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. O Senhor está conosco, o Senhor está conosco, e isso deveria ser motivo suficiente para que o nosso coração encontrasse paz. Veja, isso não significa que as coisas sempre sairão do jeito que a gente espera. Isso não significa que Deus sempre fará as coisas do jeito que a gente espera. Mas se os nossos olhos estão de fato em Deus, o nosso coração encontra um tipo de paz que a Bíblia diz que é uma paz que excede o entendimento. Uma paz que não depende das circunstâncias. Porque aquele que está com seus olhos em Deus, e esse é o segredo de Eliseu. Se você continuar lendo aí no versículo 17, diz, e Eliseu orou, Senhor, abre os olhos dele, para que veja. Então, o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colunas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Por que é que o coração de Eliseu estava de um jeito diferente do que do coração do seu rapaz? Porque Eliseu via algo que aquele rapaz não via. Os olhos do rapaz estavam na circunstância. Os olhos de Eliseu estavam numa realidade acima das circunstâncias. Os olhos de Eliseu estavam nas coisas de Deus. É óbvio que aqui nós vemos uma manifestação sobrenatural
mas ainda cremos que o Senhor está conosco. E se os nossos olhos estão no Senhor, nós confiamos no Senhor, porque o Senhor pode curar, e nós confiamos que Ele pode curar. Mas também sabemos que se Ele não curar, de alguma forma isso será bênção. Não sei como, não sei quando. Que o Senhor que pode curar, também pode levar. E se Ele leva, Ele também nos dá o seu santo consolo, o seu Santo Espírito. Nós cremos que o Deus que abre portas, pode também não abrir. O mesmo Deus que pode te dar uma promoção, pode te dar um novo emprego, para você ganhar muito mais, porque sabe que do seu coração, e sabe que isso não vai te destruir, que isso vai te abençoar de fato, pode também não dar. Pode também te manter no mesmo trabalho, ganhando o seu salário mínimo, porque Ele sabe que se você tivesse mais, isso só te traria desgosto, só te arruinaria. Quando a gente confia em Deus, a gente não confia nas coisas que Deus faz que a gente quer. Quando a gente confia em Deus, a gente confia em Deus. Porque o mesmo Deus que pode mudar aquela pessoa que você quer tanto que ela mude, pode também não mudar. Que pode ser o meio pelo qual Deus está tratando o seu coração, para que você aprenda a ser generoso com gente que pega no seu pé, para que você possa mostrar o mesmo caráter de Jesus, que não olhou para nós e encontrou em nós grandes qualidades, mas de maneira generosa e abençoada nos alcançou, sendo nós ainda pecadores. E pode ser que Deus esteja utilizando essas circunstâncias para moldar o seu caráter, para moldar o seu coração. Veja, confiar em Deus é diferente de confiar que Deus fará aquilo que a gente quer. Confiar em Deus é dizer: Senhor, meu coração está em Ti, e eu espero por Ti. Esse é um desafio, queridos. Esse é um desafio. Porque você vai encontrar um sem número de igrejas lotadas, que vão te dizer o contrário, e é por isso que estão lotadas. Porque vão te prometer coisas que a Escritura não promete. Precisamos aprender a confiar no Senhor, e a depositar o nosso coração no Senhor, a nossa ansiedade no Senhor, e dizer: Senhor, faça-se a Tua vontade, me ensina a descansar na Tua vontade, faça-se no Seu tempo. Eu não conheço o tempo, eu não sei o futuro. Eu acho que eu sei coisas que vão me fazer bem, mas eu já estive enganado. Eu já tomei passos que eu achava que seriam caminhos de paz, e no final eu só me lasquei. Então, Senhor, faz a Sua vontade. A minha é essa, o meu desejo é esse, mas eu não confio no meu desejo, Senhor. Então, acima de tudo, faça-se a Tua vontade. Confiar no Senhor é uma tarefa que eu não posso fazer por você. Como comunidade de fé, uma pregação, louvores, os abraços, não podem fazer isso por você. Porque em última instância, quem faz isso em nós é o próprio Deus. Veja novamente aí o versículo 17. A oração de Eliseu foi: Senhor, abre os olhos dele para que ele veja. Ele não disse: rapaz, abre o teu olho, porque isso não é algo que a gente consegue fazer. Ele disse: Senhor, abre os olhos dele. Porque é somente o poder soberano de Deus que pode nos fazer enxergar de verdade. Tudo que fazemos como comunidade da fé é de maneira fiel. Tentar manter todos os instrumentos à disposição do Senhor, para que Ele use essas coisas para abrir o nosso coração. Mas não são as palavras de um pregador que nos convencem. Não são as letras de uma canção que nos convencem. Não é a atmosfera criada por instrumentos que nos convence. O que nos convence do pecado, da justiça e do juízo é o próprio Espírito Santo de Deus. E é por isso que a nossa oração precisa ser: Senhor, abre os meus olhos, para que eu possa enxergar. Abre os meus olhos, Senhor, para que eu possa ver o meu pecado, e chorar o meu pecado, e me arrepender pelo meu pecado. Me faz enxergar, Senhor, naquela situação onde eu estou colocando a culpa no outro, se não tem uma parte que é culpa minha também. Porque enquanto eu não posso mudar o outro, o Senhor pode me mudar.
Abre os meus olhos, Senhor, para que eu me enxergue como eu sou. Abre os meus olhos, Senhor, para que eu enxergue o Senhor. E enxergando o Senhor, eu encontre consolo, eu encontre conforto, eu encontre esperança. Porque enquanto eu olho para mim, para as coisas que eu posso fazer, eu não consigo encontrar essas coisas. Mas quando eu olho para o Senhor e eu sei que o Senhor continua no controle absoluto de todas as coisas, o meu coração pode descansar. A gente pode orar dizendo: Senhor, abre os meus olhos, para que eu possa ver o outro, para que eu possa me incomodar com a dor do outro, para que eu possa ter compaixão, para que eu possa estar na misericórdia. O que significa misericórdia? É ter o coração na miserabilidade do outro, é olhar para a miséria do outro e se sentir parte daquela miséria, de forma que se houver uma forma de eu poder diminuir essa miséria, eu vou fazê-lo. A nossa oração precisa ser: Senhor, abre os meus olhos. Porque quando os nossos olhos contemplarem aquilo que precisa enxergar, o nosso coração vai encontrar um tipo de paz que excede o entendimento. Enquanto os nossos olhos estão simplesmente aqui e agora, nas coisas deste presente tempo, vez ou outra, a crise vai bater à porta. E a nossa única reação vai ser: ah, meu Senhor, e agora? E agora? Mas se os nossos olhos estão no autor e consumador da nossa fé, quando esse dia chegar, nós estaremos firmes, nós estaremos seguros, o nosso coração encontrará repouso. É por isso, queridos, que nessa noite a minha oração é a mesma oração do apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 1, e eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Efésios capítulo 1, enquanto o Ministério de Louvor já pode tomar o seu lugar. Efésios capítulo 1. Que o apóstolo Paulo, escrevendo esta carta aos seus irmãos, faz como de costume na abertura das suas cartas uma oração. E no versículo 15 ele diz: por essa razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus, e do amor que demonstram para com todos os santos, aqui santos são os irmãos, né? Ele começa a carta dizendo que ele está escrevendo para os irmãos em Éfeso, para os santos em Éfeso. Ele diz: e vocês têm demonstrado esse amor pelos santos, pelos irmãos. Ele diz no versículo 16, desde que eu fiquei sabendo disso, eu não deixo de dar graças por vocês, de mencionar vocês nas minhas orações. E ele diz o conteúdo dessa oração no versículo 17, ele diz: peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, glorioso Pai, dê a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle. Olha o verso 18. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dEle nos santos. A oração de Paulo por seus discípulos é: Senhor, abre os olhos. E nessa noite a minha oração para a nossa comunidade é que o Senhor nos abra os olhos. Essa é a minha oração de todas as manhãs. Senhor, me faz enxergar o que eu não estou vendo ainda. Me faz ser mais parecido com Cristo. Me faz depender mais de Ti e menos de mim. Me faz enxergar, Senhor, aqueles defeitos de caráter ou aquelas desculpas que eu dou, que nada tem a ver contigo, Senhor, e me ensina a ser diferente. Me dá olhos, Senhor, para enxergar aquele que está do meu lado, aqueles que estão mais perto e aqueles que estão mais distantes. E essa é a minha oração nessa noite. Que o Senhor dê a esta comunidade, que o Senhor dê a você olhos espirituais, para que possamos andar em uma nova realidade, não como seres separados dessa realidade, mas como seres que afetam essa realidade, que transformam essa realidade, que são a própria glória de Deus onde Ele nos coloca. Que a sua casa experimente isso, à medida que os seus olhos são abertos, e que Deus se manifesta através de você. Que o seu ambiente de trabalho seja diferente, à medida em que você enxerga o próprio Deus, que você enxerga a imagem de Deus nas pessoas que estão ao seu redor, mesmo aquelas que estão te levando à loucura.
Mas que você olhe para essas pessoas e diga: nessa pessoa ainda está a imagem de Deus, e eu vou servi-la, eu vou amá-la, eu vou orar por ela. Que o Senhor nos dê olhos para enxergar, queridos. E assim seremos mais parecidos com Jesus. Porque enquanto o moço de Eliseu, só podiam ver carros e cavalos de fogo, Jesus diz: eu estou com vocês todos os dias, até a consumação do século. Jesus nos deu o seu próprio Espírito, e é por meio desse Espírito que nós temos a capacidade de enxergar e de agir para a glória do Senhor. Amém?